Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Seja bem-vindo ao canal A Luz do Mundo. O meu nome é Júlio César e eu espero que essa mensagem venha te fortalecer hoje, que essa mensagem ela venha chegar até você para trazer vida, para trazer paz. Você que se encontra nesse momento nos acompanhando, de casa, você que se encontra no leito de um hospital, no trabalho. Que Deus ele venha te abençoar nesse dia, que Deus ele venha com a presença dele te fortalecer, te dar sabedoria e direção. Você que nesse momento se encontra desempregado, se encontra sem uma solução, em meio a essa crise que a gente vem vivendo, em meio a essa situação difícil de pandemia, de doença, mas que Deus ele venha nesse momento te fortalecer, que Ele venha trazer vida para você, para sua família, te dar sabedoria e direção para que essa situação na sua vida ela seja mudada. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu desejo, é o que eu peço nesse dia. Pessoal, esse vídeo eu estou gravando porque eu fiz uma promessa no grupo do WhatsApp que traria um estudo em 3 partes sobre os pontos que eu acho mais importantes da Páscoa. E esse primeiro seria a retirada do fermento. O texto em Êxodo diz o seguinte a respeito da Páscoa, da celebração da festa dos pães sem fermentos, que seria o início da Páscoa. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Você que já viu um pão sem fermento, ele parece um biscoito de água e sal. Ele não é uma coisa bonita, não é uma coisa que agrada aos olhos. Aqui na minha cidade a gente não costuma ver, nos supermercados. Mas é uma coisa que provavelmente se tivesse, dificilmente você compraria, sabe? Realmente ele não chama atenção. O gosto na boca, ele não é uma coisa gostosa assim de se comer, uma coisa saborosa, como você que estivesse comprando um pão ali, um pão de creme, um pão recheado com coco, que é uma coisa que é realmente saborosa ao nosso paladar. Só que a verdade, assim também é a verdade. Muitas vezes ela não agrada, muitas vezes ela não chama atenção. Mas Deus ele tem feito esse alerta porque aquele que não segue a verdade, mas que se incha de fermento, ele é cortado do povo dele. E o não comer fermento significa isso, porque o fermento ele nos atrapalha, ele atrapalha a nossa comunhão com Deus, ele atrapalha a nossa vida com Deus. O fermento ele faz a gente pensar que está bem com Deus, que está fazendo uma obra aceitável diante de Deus, quando muitas vezes a gente não está. E Jesus disse aos discípulos acerca do fermento o seguinte, vejam bem. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes?
Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Pessoal, a gente falando assim parece até uma coisa boba, né? Uma coisa infantil, porque Jesus ele tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus, com os escribas, a respeito de um sinal que eles pediam, mas ele disse que seria dado àquela geração o sinal do profeta Jonas, que diz respeito à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E os discípulos estavam preocupados porque eles não tinham trazido pão para a viagem. E Jesus, ele falando acerca do fermento, eles estavam preocupados porque não tinham trazido pão. Só que parece uma coisa boba, parece uma coisa infantil, a gente olhando por esse ponto de vista, mas é uma coisa que acontece ainda hoje. Veja bem, essa semana nós tivemos um caso, né, de um suposto pastor, né, que ele profetizou que nesse dia 30, na madrugada, né, desse dia 30, o espírito da morte passaria pelo mundo inteiro e ceifaria as vidas de todos aqueles que não estivessem jejuando, que não estivessem com as portas devidamente ungidas, e disse até que aqueles que não estivessem crendo na profecia dele, nem no dia 30 chegariam, mas suas vidas seriam ceifadas antes. E o que mais me assustou é que muitas pessoas creram nisso. Muitas pessoas, um amigo meu, ele me mostrou um vídeo desse pastor e muitas pessoas ali dizendo glória a Deus, aleluia, dizendo, ora pela minha família, peço oração por isso, oração. Então as pessoas elas estavam realmente crendo naquele homem e crendo que ele realmente era um profeta enviado de Deus. E o que é perigoso é que muitas dessas pessoas, elas não têm uma meditação na palavra de Deus, elas não se preocupam em ler a Bíblia, não se preocupam em saber o que está escrito na palavra de Deus, mas são pessoas fáceis de aceitar doutrinas de homens. Então, para essas pessoas, o que importa para elas é o que a religião delas diz, é o que o líder religioso delas diz, é o que a congregação delas diz. E o que a palavra de Deus diz, isso fica em último plano, se lembrarem ainda da palavra de Deus. Então, essas pessoas, muitas dessas pessoas que creram na profecia desse homem, provavelmente muitos agora nesse momento já desacreditaram do próprio evangelho. Muitas dessas pessoas já abandonaram a fé porque creram que realmente esse homem era um enviado de Deus. E você vê aí o quanto que o fermento ele pode ser destruidor na vida de uma pessoa, que ela é incauta no tocante à sua comunhão, né, com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse o seguinte: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A igreja de Corinto, naquele contexto, pessoal, ela estava cheia de muitos pecados. Paulo, escrevendo para eles, diz que não havia diferença nenhuma de comportamento entre eles e os incrédulos. Provavelmente essas pessoas elas praticavam orgias, havia fofoca e havia muita carnalidade ali no meio da igreja. Elas participavam, né, dos sacrifícios, dos ídolos, e chegou ao ponto
chega ao ponto de Paulo dizer que havia entre eles um homem que ele tinha relações sexuais com a própria madrasta. E eles eram coniventes com tudo aquilo. Eles aceitavam ali naquele meio deles, no meio da igreja, da congregação deles, todos aqueles pecados. E por terem dons espirituais, por terem muitos dons espirituais, eles faziam vista grossa de tudo isso. Eles achavam que porque eles tinham muitos dons espirituais, aquilo isentava eles de praticarem a palavra de Deus, de praticarem a justiça, de fazer obras justas diante de Deus, de obedecerem a palavra de Deus. E isso acontece ainda hoje. As pessoas elas não querem abrir mão do pecado, elas não querem abrir mão do fermento, elas não querem abrir mão do orgulho, porque a jactância ela é isso, é o orgulho de achar que como eu tenho dons espirituais, então Deus é comigo, está tudo bem, não preciso abrir mão do pecado, não preciso de nada. Isso é mentira. Porque a palavra de Deus ela é feita para nos limpar. Aquele que se limpa para receber a palavra de Deus é semelhante a essa nova massa que Paulo fala. Não é Deus que ele tem que mudar para se submeter a mim. Deus ele continua sendo Deus. Se eu não quiser obedecer a palavra dele, ele vai continuar sendo Deus. E eu que vou estar perdido se eu não obedecer a palavra de Deus. Não é? Então, nesse ponto, não é Deus que ele tem que mudar para se submeter a mim, para que eu venha aceitá-lo. Sou eu que tenho que mudar todo dia para que Deus ele possa me receber como filho. Isso que é o arrependimento. É isso que é a limpeza do fermento. Quando nós deixamos de praticar as nossas más obras, o pecado, quando nós deixamos de nos perder nos nossos próprios achismos, nas nossas próprias vontades, e começamos a nos submeter à vontade de Deus. Hoje muitas pessoas elas vão para a igreja por diversos motivos. Elas querem que a vida delas melhore, elas querem que Deus faça algo na vida delas, mas muitas dessas pessoas elas não querem se submeter à palavra de Deus, elas não querem mudar para se submeter à palavra de Deus. Essa é a essência do verdadeiro evangelho, que representa o pão sem fermento. É nós nos limparmos, tirarmos da nossa vida aquilo que não presta, para que Deus ele possa nos receber. Assim como eu disse no início, a verdade é essa. Não é uma coisa, às vezes, agradável, não é uma coisa bonita, mas é a verdade. E essa verdade ela tem que prevalecer na nossa vida. Quando nós nos mudamos para receber a palavra de Deus, nós somos como essa nova massa. Então que nesse dia o Senhor Jesus possa fazer você uma nova massa. Uma massa sem fermento, uma massa sem pecado, sem achismos. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer de nós. Amém? Então que essa mensagem ela venha edificar a sua vida. Esse vídeo ele vai ter uma continuação, pessoal. Ainda, né? Em 2 vídeos. E eu vou estar lançando ainda essa semana. E eu espero que essa mensagem venha edificar você, a sua casa, né? A sua família. Que Deus abençoe a sua vida e que a salvação do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família.